Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estúdio da CUT. Hoje a gente vai receber aqui o Geralcino Teixeira, que é presidente da CNQ, a Confederação Nacional dos Químicos. A gente vai entender o que é o ramo, quais são as entidades que compõem a CNQ, entender um pouco do que é o ramo químico, falar sobre várias coisas. Geralcino, seja muito bem-vindo aqui. Vamos bater um papo sobre o ramo químico, então? Vamos lá, seja obrigado e estamos à disposição. Primeira coisa, quando a gente fala sobre o ramo químico, quais são as atividades que estão envolvidas? A gente sabe que tem 5 federações que fazem parte da CNQ, são vários ramos de atividade. Então, se eu falar assim, eu sou um trabalhador de tal categoria, né, de tal segmento, eu sou do ramo químico ou não? Como é que é esse desenho? Eu costumo dizer que o ramo químico, a indústria química, os trabalhadores da indústria química a indústria da indústria. Uhum, Não terá indústria depois se não tiver indústria química, porque tudo depende do químico. uhum. Então, se você tiver na celulose é químico, se você tiver no cosmético é químico, se tiver no plástico é químico, se você tiver na farmacêutica é químico, petróleo é químico. Então, tem uma base, mineração é químico. Uhum. Depois você extrai o minério da terra e você vai dar um banho que é químico. Então, na verdade, tudo é químico. Tinta é químico. Então, você tem uma grade de produto e isso aumenta a cada dia, Uhum. que é vamos dizer, uma cadeia muito rica para a sociedade moderna, que é a indústria química e os trabalhadores da indústria química. Isso que nem sempre representa Uhum. o capital da indústria química com os trabalhadores, mas é A gente uma. está falando de quantos trabalhadores no Brasil, mais ou menos, nesse ramo? Ou é a- a pergunta está muito difícil de não, verdade? aí Assim, eu vou te são responder milhões, né? não, eu vou te responder com base na CNQ, porque você tem Uhum. CNQ, CNTQ, então como o Brasil tem, vamos dizer assim, 8 central, cada uma tem uma fatia do bolo, Uhum. mas a CNQ está na beira dos 400 mil trabalhadores, 400 mil só na base da CNQ, só na né? Então base a da gente CNQ. pode imaginar Isso. o que tem de trabalhador aí a mais no Brasil também. A CNQ é Sim, a maior, sim, né? sim, sim. Mas assim, a gente pode. É um número considerável de Sim, trabalhadores sim. nessa área. E aí a CNQ ela tem 5 federações, não Cinco é? federação. Tem a FUP, a FETQUIM, a FETRAQUIM, a FITEM e a Federação de Papel que nós criamos agora. A Fetracel. Isso, FETRACEL. São 72 sindicatos. Hoje nós estamos na beira dos 90 e alguma coisa. 91 já Porque nós aumentou. não atualizamos do Congresso para cá. Aham. E no Congresso tinha uma parte significante de filiados novos. E aí, o Congresso aconteceu recentemente, você foi reeleito ao segundo mandato. Primeiro foi difícil, qual a avaliação que você faz e agora a expectativa para esse segundo? Quais são os desafios que você Eu aponta? sempre falo uma coisa, André, que assim, na vida você tem que ter meta. Uhum, E assumir a CNQ foi um momento muito difícil, que foi um congresso plena pandemia, 2 anos de pandemia e volta de uhum, pandemia, transição do governo. Então, assim, se eu te fazer uma avaliação do mandato passado, eu falo que foi extremamente positivo. uhum, Tivemos manutenção de emprego, não deixamos privatizar a Petrobras, por exemplo, ao contrário, aumentamos o número de trabalhadores, tanto mesmo terceirizado, mas mesmo no setor petróleo, quanto no setor mineral, quanto no setor químico. Então eu te falaria que assim, avançamos no número de sindicato uhum. filiado, número de federação, então eu acho que eu te daria que foi para a direção num todo da CNQ, e eu costumo dizer que não foi só a direção, tem participação dos CUT estaduais, CUT Uhum. nacionais e companheiros de sindicato de base, foi fundamental. Certo. E agora, para esse segundo mandato, te pergunto porque é o seguinte: durante a pandemia, a gente sabe que realmente a coisa foi difícil, era assim, era manter o emprego, Sim, principalmente, sim, né, manter direitos, que a gente sim, tinha aí o desgoverno de Jair sim, Bolsonaro, que já vinha de Temer, já em sim, ataques, sim, enfim, a história toda que a gente já sim. conhece. Né? Então, assim, eu acho que a luta nossa, não só da CNQ, mas enfim, do movimento sindical em si, se baseou nisso. Mas também nesse tempo e agora a gente tem a presença muito grande das novas tecnologias, as novas relações de trabalho que elas já vêm desde a reforma trabalhista sendo, enfim, vou dizer estragadas, né? Vêm sendo precarizadas e isso acontece muito agora. Sempre, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão pejotizadas, enfim, tem a precarização. Isso é desafio para a CNQ? Quais são os desafios? Como é que você enxerga agora essa atuação da CNQ nesse próximo mandato, nessa realidade?
Eu acho que, assim, quando você pega a inteligência artificial, Uhum, não é inegável que a sociedade ou a humanidade futuro terá dificuldade de emprego. Não é, uhum. isso é inegável, não dá para você negar. Eu acho que daqui a mais, tem até um estudo que a ONU fez recentemente, que diz que em 2030, 40% dos empregos mundiais Vão será acabar, né? afetada Uhum. pela inteligência artificial. Isso não é normal, porque assim, quando você pega uma indústria de ponta, por exemplo, você pega o agronegócio, por exemplo, é mais tecnologia do que emprego. Você vai pegar. Se fala muito na riqueza do agronegócio, acho que não representa 5% de emprego. Então, É por porque quê? quem fala em riqueza do agronegócio, que o agronegócio é o carro-chefe É, do país, você precisa entender melhor, pesquisar melhor, saber é, qual é realmente o papel do exatamente. agronegócio no Brasil, que não é É, nada legal, né? não, é isso que eu falo. Então, assim, quem dá emprego no Brasil, e aí acho que nós temos que ter essa clareza, as empresa de base, Uhum, pequena, média. As grandes têm tecnologia. Um exemplo disso foi na pandemia que nós vimos com a indústria farmacêutica que ganhou dinheiro. uhum, No mundo, não só no Brasil. Então, assim, nós parte de alguns desafios que eu acho que, no ponto de vista de construir, primeiro é o movimento sindical sobreviver. uhum, Segundo é você manter os empregos que tem hoje. Esse é sim, o maior desafio, manter os empregos. uhum, Porque os ataques é uma coisa de doido. Você fala de pejotização, eu já te falaria que assim, nós estamos no escravo moderno, uhum, certo? Um exemplo disso é só pegar a matéria que está aí da Serra do Curral, que é sobre a mineração na Serra do Curral, que você vai ver que é uma coisa de doido. Então, assim, os desafios da CNQ, primeiro que eu acho que é a gente manter uma Petrobras pública, manter uma mineração digna, saudável, com emprego digno, manter as grandes centros desenvolvido. Não uhum. dá, que aí é inegável que você olhar para a cidade de São Paulo e ver o boom imobiliário para tirar empresas dentro de São Paulo. Então, como que a sociedade vai sobreviver? Uhum. Então, o desafio da CNQ é discutir isso com o sindicato de base, uma transição que talvez nem eu nem você esteja aqui, Uhum. mas que vai acontecer, vai Vai, acontecer. né? Uhum. Então, talvez daqui a 15 anos, se nós estiver aqui, nós estamos pensando, voltando no tempo e dizendo, olha, nós não imaginava que ia acontecer, como nós não imaginava que robô ia correr maratona do lado dele. Eu entrevistava aqui há pouco tempo o Sérgio Antiqueira, né? E eu falei para ele, eu falei assim, eu não sei qual a sua idade, também não vou perguntar. É, Falei para ele, não vou perguntar a sua idade, também não vou perguntar a sua, mas eu que já estou na base dos 50 e poucos, né? Ou 50 e muitos, quando você fala assim, daqui 15, 20 é, anos, daqui 15, 20 anos, a única coisa que eu tenho certeza, mais ou menos, é que dificilmente eu vou estar aposentado também, né? é, Essas coisas. tem uma aí, falar essa questão Aposentado pelo falando INSS, né? uma questão de aposentado, não sei se tu viu a matéria de hoje, tá no Jornal à Tarde, que a idade mínima pode aumentar para 78. 78 anos, né? E aí eu me pergunto assim, olhando para o modelo de formação da nossa sociedade, Uhum. desculpe qualquer favorável, e não é questão de ser contra por ser contra, é que o cidadão brasileiro, quando chega aos 50, já tá já pedindo para aposentar, cara. Ele trabalha desde os 10. Exato, Não é. e aí assim tem só não a gente vai sair só um pouquinho aqui, né, do que eu Isso. quero voltar a te falar. Eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito do crescimento do ramo químico de empregos que a gente está conversando, mas aqui só para a gente poder ilustrar essa questão da aposentadoria, né? Falar assim, olha, às vezes tem gente até que acha que aposentado é uma coisa até um termo pejorativo, né? Pessoa, enfim, que aposentado você fica inútil. Não é bem assim, né? Não é que quando você está aposentado é porque você já cumpriu com o teu papel na sociedade daquele tempo e nada mais justo do que você poder viver melhor. Viver, quando eu falo viver melhor, é porque durante a tua vida profissional você também merece viver, Sim. né? Só que aí chega nos 50 anos, você trabalhou 12 horas por dia, 18 horas por dia, que você já realmente está cansado. Se você trabalhasse, por exemplo, 6 horas por dia, produzindo o que tem que ser produzido, dando oportunidade para que Sim. outras pessoas também produzissem, né? E Sim. aquela história que a gente sabe que quanto menor a jornada, maior a oportunidade de emprego para todo mundo e tudo, você pode viver sua vida com qualidade, chega com 50 anos, 50, 60 anos, você ainda está mais ativo, teu corpo está com menos dor na lombar, menos dor nas costas, essas coisas, né, Geroceno? Deixa eu te. Vou fazer um relato de uma coisa para você entender. Você nunca desceu numa mina. Não. Você imagine você num subsolo de 2.000 metros de Uhum. profundidade. Pensa só nisso. Sim.
Aí você está trabalhando tuas 8 horas, mesmo que tem intervalo, mas 8 horas lá embaixo, 2.000 metros de profundidade, num calor do caramba. Por mais que tenha tecnologia, etc., mas você está num submundo. E aí, a lei diz que você só pode trabalhar lá embaixo até 50 anos. A Uhum. partir de 50, você tem que subir para aqui em cima, Para a subsolo, superfície. chamado subsolo. E aí, se você ficar, por exemplo, se eu entrar lá com 18 anos, eu saio de lá aposentado, Uhum. especial, Uhum. certo? Sim. Se eu começar a trabalhar lá com 30 anos, eu não me aposento. Porque quando eu subi, eu subi com 50 anos, mas eu ia me aposentar com 55. Uhum. Se esses 5 anos vai me transformar em 15 de novo. Aqueles 15 que eu tinha direito, acabou. Perfeito. Então, e aí tem uma outra estatística que diz o seguinte, para os trabalhadores da mineração, hoje nem tanto, os trabalhadores da mineração da década de 90 se aposentava com 15 anos de contribuição, 48 de idade e morria com 49. Uhum. Ou morria de câncer, ou morria de sei lá o quê, ou morria de qualquer coisa. Então não bastava o cara ter aposentadoria especial, ele não Não curtia, consegue, né? não vivia. Então, nós estamos falando de uma geração que começa a trabalhar já 20, 25. Uhum. Tem, vamos dizer assim, na batida que a gente vai, o cara não vai se aposentar nunca, mesmo que coloque 100 anos, Uhum. mesmo que ele viva 100 anos. Então, é desumano o cara, o cobrador de ônibus, por exemplo, ficar 40 anos. Uhum. E aí, qual a culpa que você tem, que ele tem, que o cara da mineração tem? Não, velho, quem gesta que tá errado. Quem gesta tá errado. Agora, quem gesta, eu sempre digo isso assim, eu sempre tenho dito isso, se você pegar algumas coisas que eu falo nas atividades CNQ, é isso, ó. Quem tem que falar por mineiro é mineiro. Quem tem que falar pro Uhum. petroleiro é petroleiro. Que cada um sabe onde o cara aperta. Sim. O cara que tá no submundo, 2.000 metros de profundidade, É uma riscado, realidade é que uma você não realidade que conhece, né? é uma realidade que 95% da sociedade não conhece. Uhum. E aí nós vamos emitir e dizer, não, mas o cara tá bem, tá novo, tá bom, mas fica lá você. É. Prova disso é que a hora que eu comecei a falar do trabalhador que trabalha há tantos anos e aí depois é para ele começar a viver, né? E ele já não teve qualidade na vida dele profissional porque ele teve que trabalhar 12, 18 horas, na verdade, eu aposto que tanto essa foi o desenho que eu fiz na minha cabeça, como eu acho que quem está Uhum, assistindo a gente também fez, que assim, você imagina o quê? O cara trabalhando num escritório ou trabalhando numa atividade, não foi para essa sim, atividade que é lá embaixo da terra, numa sim, condição subhumana, sim. pendurado numa torre Uma ou torre. qualquer uma dessas profissões, né? Então a gente isso que eu estou falando é para realmente atestar aquilo Sim, que você está dizendo, que cada um conhece a sua realidade sim. e tem realidades que são cruéis, né, Cruéis, Geracino? cruéis. Mas beleza, vamos voltar aqui e falar então a gente está falando, tá relacionando, claro, aqui ao ramo químico, mas no começo a gente tinha falado sobre o número de trabalhadores, né? Sobre serem 400 mil só na Uhum, base da CNQ, aí vem um assunto, né, uhum. do risco que os empregos correm por causa das tecnologias. O ramo químico, nesse tempo todo, ele tem sofrido sofrido acho que não é a palavra, ele tem se comportado como? Teve crescimento, manteve-se o número de trabalhadores, está nessa realidade de a gente precisa ver como prever, como proteger empregos, qual que é Acho que os últimos 10 anos, o cenário? nos últimos 10 anos, nós vem só tentando proteger emprego. Essa é Uhum, uma talvez um grande problema do movimento sindical hoje, que as grandes lutas é para manter o que tem. uhum, E aí você avança em algumas coisas, mas sabendo que é superfície. Você pega é, celulose, por exemplo. Você pega a Suzano, que é talvez a maior do mundo em celulose, e o número de uhum, trabalhador muitas vezes não reflete. Ela monta, só você pegar a empresa que ela constrói lá em Ribas, no Mato Grosso do Sul, talvez será a maior empresa de celulose do mundo, mas o número de trabalhador não vai passar de 3.000, 4.000. uhum. Então, porque a tecnologia está muito, muito densa em cima Avançada, disso. né? Ela Então, vem realmente impactando bastante, né? então você pega, por exemplo, assim, se eu pegar os sindicatos químicos de São Paulo, há uns 8 anos, 10 anos atrás, tinha 100 mil trabalhadores na base. Uhum, E aí, desses 100 mil trabalhadores, você foi expurgando, essa é a palavra correta, da capital. Ah, plástico contamina. uhum, Indústria química não pode ficar na capital. Tem que ir para não sei para onde. Então, isso também você vai tirando, que é uhum. um problema de São Paulo. É um problema hoje vamos dizer, das grandes cidades, que é expulsar as empresas das grandes cidades.
em Uhum. prol do mercado imobiliário, em prol do boom imobiliário, mas as empresas, quando você olha para dentro de São Paulo, não tem. É só você pegar. A gestão da Marta foi em 2014. 2000, não tô lembrado É, de. mas acho que 2014, acho que deve ter sido. Ela montou lá Não, em. 2014, não, a gestão da Marta foi antes, foi começo dos anos 2000, né? Foi Eu não 14 sei. já era Haddad, né? 2014 foi. É. Então, mas quando a Marta A foi. gente teve Covid, sabe? A gente tava nas falhas. Depois você corta isso aí, tá? Quando a Marta foi prefeita de São Paulo, ela criou lá na Zona Leste aquele parque industrial. Quantas Uhum, indústrias tem lá? Lá perto do Parque do Carmo. Quantas indústrias tem lá? uhum. Não tem. Não tem. Aí você olha aqui pro Ipiranga, quantas indústrias tinha no passado? Então, em Aqui no Santana, Brás mesmo, né? aqui Aqui no no Brás, Brás mesmo, se exatamente. você for ver Falar no hoje, Brás, tá. tem um filme que acho que você nunca assistiu, mas valeria a pena assistir, sobre aqui o Brás, Hum, chamado O Processo, O Beijo. hum. Ele se dá na maior tecelagem do Brás, foi gravado no Brás. Aí você vai ver o quanto de emprego que tinha. Imagina uma única tecelagem tinha 10 mil trabalhadores. Uhum, Aí você vai dizer assim, não vai acontecer isso. Não, não volta a acontecer. uhum. É muito difícil voltar a acontecer. Não, 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 não tem como. é, Até porque, assim, o exemplo aqui do Brás é que a gente está aqui, a sede da CUT é, Nacional é no Brás, num prédio histórico, inclusive, né, exatamente. que já foi do Conde Matarazzo, Isso. que daqui, aí tem aquela coisa, né, só para quem não conhece a história, o prédio, É, a sede da CUT era onde era a sede das indústrias Matarazzo, então o exatamente. Conde Matarazzo ficava lá no terraço, olhando Isso. todas as fábricas dele aqui no Exatamente. Brás e tudo, e hoje o que a gente vê aqui, você tem primeiro um galpão na frente da CUT, Da coisa. né? Que é a igreja? Aliás, só para completar o raciocínio, então, assim, a questão do prédio da CUT ela é muito simbólica porque Sim, é a tomada dos sim, trabalhadores, né, sim. do prédio que significa o capitalismo, o que significava, enfim, o poder. E aí, assim, você tem na frente do Brás aquilo que já foi uma grande fábrica, hoje é um galpão enorme que abriga uma igreja, Sim. né? Outros galpões que, 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 que estavam aqui durante a pandemia mesmo, a gente foi em home office, teve nesses anos, né? Acho que foi, sim, foi 2020 muito que rápido. entrou. Muito Em rápido. 2022 eu cheguei aqui um dia na sala da comunicação da CUT, tinha um prédio. É, Tinha um prédio, lá nasceu um prédio. é. E aqui, assim, cada hora nasce um É, prédio novo. Isso é aquele que o Geraldino está dizendo sobre a especulação imobiliária. Não tem como você colocar mais uma fábrica nesses locais, porque agora é só prédio, né? não tem. Então, mas deixa eu contar um pouco da história da CNQ. Em Vamos lá. 89, o ramo químico criou o chamado Departamento dos Químicos, da CUT, lá em Aracruz, no Espírito Santo. Uhum, Em 92, ela se transformou hoje CNQ. Então, ela teve um período uhum. de departamento, que era o que a CUT tinha na época, departamento de química, departamento de comunicação, departamento Bancários, bancário, definitivamente. e os departamentos virou confederações. E aí eu sempre falo que assim, para mim particularmente, primeiro é uma honra ter o mandato passado, ter dado certo, ter contribuído com o crescimento de alguns companheiros e os companheiros comigo também, dialogar com bastante sindicato, que eu Uhum. acho que isso é fundamental, é o nosso papel enquanto dirigente, dialogar com o sindicato de base, ouvir o sindicato de base, que muitas das vezes, eu sempre falo isso, que uma coisa é você ter aqui em São Paulo, que a comunicação é muito rápida, uma outra coisa é você ter lá no Pará, que é extremamente difícil, e aí aproveitar também Hoje que tem você. rádio, É, rádio de alto-falante é, no poste ainda. é, então, até aproveitar, já que eu falei do Pará, ser solidário aos companheiros do Pará, um assassinato lá meio bruto essa semana, então, da questão lá do menino que era presidente da associação lá dos Uhum, agricultores, lá na região uhum, onde já tinha acontecido a tragédia da irmã Dorothy lá atrás, e agora aconteceu também. Então, isso é muito para nós ver que o Brasil é um país continental uhum. e não dá para a gente nivelar por São Paulo, o Rio, as grandes cidades. É diferente uma coisa da outra, é diferente um trabalhador do outro. Eu sempre falo isso para o Álvaro, que é o nosso secretário de setorial e mineração, que talvez a mina mais bem estruturada do Brasil tem 4 lugares porque é modelo: Uhum, Aracaju, Itabira e talvez lá em Carajás, porque é o modelo da Vale. uhum, Dela vender para o mundo de que ela é a Vale, que ela é tal. Mas quantos, como é que fala, minério tá no meio do mato aí, uhum. explorado, que nós não sabe. Apareceu um agora na Serra do Curral, mas daí?
Isso é desde quando o mundo é mundo, desde quando o Brasil é Brasil, a Uhum. exploração vem. E aí, hoje nós ainda tratamos a mineração, e aí vale ressaltar isso, que a mineração está poucos anos na CUT, acho que uns 10 anos mais ou menos, que a CUT começou a organizar, e é muito difícil ainda organizar, porque é diferente de você tratar a mineração como você tratar a indústria química. Uhum. Química de cosmética eu falo química fina ou farmacêutica. Ao longo da vida você tratou a indústria do carvão, ou a indústria da mineração, a indústria do papel como secundária. Uhum. Prova disso aí que você, imagine você num plantio de eucalipto de, sei lá, 100 quilômetros daqui em Campinas. Uhum. É trabalhador químico. Trabalhador, o eucalipto é tratado. Não dá mosquito, não dá nada, nem praga dá mais nesse troço. Uhum. E aí outro dia eu tava vendo uma matéria da Suzano que é o quanto a Suzano trabalha essa questão das mudas. Uhum. Para crescer igual, ser a espessura igual, Aham. tudo igual. Então, é um mundo imaginário que talvez aí você não pensava. Uhum. Mas isso tudo ele acaba sendo químico. Então não dá pra gente nascer, ou pra gente não reconhecer. Quando você entra no hospital, 90% daquelas coisas tá químico. Sim. Então não Uhum. tem jeito. A pandemia, eu costumo dizer que a pandemia mostrou isso aí, que até a cachaça virou químico. Então, quando eu falo que é a indústria da indústria, é porque não tem jeito. Aí o que me deixa meio que triste no modelo brasileiro, na questão da indústria química, ou dos trabalhadores da indústria química, é que quando você olha para qualquer outro país do mundo, o setor químico é bem visto pelas Uhum. nações, É valorizado, né? valorizado. Quando você olha para o modelo brasileiro, nós somos secundário. Você, mesmo dentro do setor químico, você vai pegar petroleiro como, vamos dizer assim, petroleiro é o cara, vamos dizer assim. Uhum. Você vai pegar minério porque você vê valor de ouro, não de trabalhador. Tem Uhum. uma discrepância do tamanho do mundo, eu sempre falo isso. Quando a gente, ao longo da vida, pensa em minério, pensa só em ouro, em riqueza. Uhum. Você não pensa no cara soterrado. Aham. Quando você vai no supermercado, numa farmácia, ou etc., que você vai fazer uma compra e põe uma sacolinha de plástico, você já fica com raiva do trabalhador do setor plástico, que não tem nada a ver com isto. Ele é Uhum. um sobrevivente igual você, igual qualquer outro, mas você sofre alguma discriminação meia desnecessária, vamos dizer assim, Uhum. no geral. Então, isso é uma coisa que ainda eu acho que a sociedade precisa avançar, entender que o trabalhador ele é sobrevivente, ele não é dono de empresa. Sim. Ele pode ficar 40 anos numa empresa, mas se a empresa falir, ele perdeu. Uhum. Então ele sobrevive naqueles 40 anos. E nessa história que você está contando sobre a CNQ, desde lá sua fundação, existe esse trabalho de, vou dizer, politização dos trabalhadores ou da sociedade, um trabalho de alerta mesmo para a sociedade abrir Nós, os olhos para essas realidades, para esses olhares que ao tem que ser com longo, esses trabalhadores? ao longo desses 30 e poucos anos da CNQ, eu falo que a gente produziu, talvez, dentro da CUT, mais do que qualquer outro ramo. E aí não Uhum. estou desmerecendo nenhum outro ramo. Mas nós produzimos muito na área da saúde. Uhum. Produzimos muito, muito. A ponto de nós criar uma convenção de prensa injetora. Então, nós produzimos muito, muito na questão da saúde. Poxa, o Formaquim, durante uns 15 anos, foi o maior, vamos assim, programa de formação dentro da CUT. Uhum. Então, e aí você cai na decadência porque é natural. Muda o mundo do trabalho, muda a cabeça do trabalhador e Uhum. muda as formas de arrecadação. Então, a reforma trabalhista, de alguma forma, te jogou num recuo que é você manter o que tem. Sim. Mas ao longo desses 30, 40 anos, nós produzimos. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Você tem, no ramo químico, você teve governador, você tem senador, você tem ministro, você tem prefeito, você tem deputado, você tem vereador. Então você produziu muitos quadros. Uhum. Isso é inegável. Eu falo sempre quando eu olho pro Rui Costa na Casa Civil hoje, o Rui Costa foi o primeiro secretário adjunto de comunicação da Uhum. CNQ, quando foi criado em 92. Então, eu sempre falo que assim, se eu olho para o horizonte hoje e falo assim, se os companheiros tivessem feito errado, não tinha que produzido quadro, Uhum. não tinha chegado até aqui. Então, Sim. produziram porra, o Raimundinho, presidente da CUT, o Renatão, hoje tesoureiro, secretário-geral da CUT Nacional. Então, nós produzimos muita coisa boa. Uhum. Só que, assim, eu falo que foi outra geração e é uma outra geração de Uhum. empresa, de trabalhador, de formação política. Nós estamos numa situação hoje na sociedade que
Você pode, talvez, nós estávamos discutindo lá no começo, brincando na questão de faculdade, mas se você hoje suspender todas as EAD e mandar todo mundo voltar para a sala de aula, vai ter crise. Uhum. Eu sou de uma geração que eu acho que a sala de aula é mais importante que a EAD. Sim, Então, os dois. são geração diferente. Uhum. Então, é a mesma coisa da sociedade. Você vai chegar no. Nós tivemos esse problema no ramo químico agora, recentemente. Quando você vai discutir o home office com os trabalhadores. Os trabalhadores, eu costumo dizer, evoluíram nessa questão da classe? Não. Porque você está em casa. Você não tem 8 horas em casa, você tem 10 horas, 12 horas. Ah, eu estou trabalhando 8 horas, tá bom, mas ficou faltando esse relatório, eu vou sentar lá 9 horas da noite e vou fazer. Não está computado como horário, como jornada de trabalho. Então, uma parte, só que a pandemia te fez você acostumar a trabalhar de casa e acabou, já era. Então, em vez de você ficar enfrentando o trânsito todo dia dentro de São Paulo, não só São Paulo, Salvador, Rio de Sim. Janeiro, no geral no Brasil. O home office tem essas coisas, tem os lados positivos e os negativos. Um deles é, por exemplo, você não precisa enfrentar o trânsito, mas isso que o Geralcino fala a respeito de você não ter 8 ou 10 horas, na verdade acaba sendo um tempo permanente a partir do momento que você não divide a tua vida pessoal da vida do trabalho. Então vai ter sempre aquele. E eu falo isso Sim, em causa própria também, né? Eu falo assim, vou deixar isso para fazer depois, porque depois eu vou estar com a cabeça mais tranquila, ou sei lá, eu posso fazer isso agora e isso depois, já que isso pode esperar. No fundo, você nunca desliga. Você nunca chega ali. eu, É o que me disseram uma vez, uma terapeuta me disse uma vez, e geralmente se fala isso, né? Se você não bate o ponto para viver sua vida. não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Eu sempre falo isso. O movimento sindical, quando você vira dirigente sindical, você perde 60% de tua coisa particular. Uhum. Porque você não sabe mais o que é particular, o que é. No domingo o cara te liga, 10 horas da noite o cara te liga, meia-noite o cara te liga. Você vive aquilo, Não não tem tem jeito. jeito. E aí você começa, às vezes, a dar. Aliás, deixa eu aproveitar e pegar esse gancho, sem querer te interromper, mas era uma pergunta que eu já tinha na mente para fazer, e já que você entrou nesse assunto, já vou fazer a pergunta aqui para deixar, para a gente poder depois, inclusive, aproveitar isso como corte, para conhecer quem é o Geralcino. Eu sei que você fez faculdade de Direito, você se formou em Direito, você é do ramo químico, você veio da Bahia. Fazer a sessão agora perfil. Quem é o Geralcino? E o quanto ele vive de sindicalismo? Aí você fala, conta a Eu. sua vida. Então, é meio. Abre o coração Não, eu agora. falo que é fácil falar dos outros, mas é muito difícil falar você. Mas eu costumo dizer que a maior escola da minha vida não foi a faculdade de Direito, Uhum. foi o sindicato. Por um único motivo. Você é professor, aluno, terapeuta, conselheiro amoroso, conselheiro de cara. Já aconteceu o momento do cara tem surto e você ter que ter calma. Então, muitas das vezes, você é tudo em um só. Uhum. Vai depender do teu momento. Mas você, quando o cara leva uma justa causa, eu não consigo reverter, eu costumo dizer que eu passo uma semana tão atordoado quanto ele. Porque eu não penso nele. Não, desculpa a expressão, mas eu não penso nas cagadas que ele faz, eu penso na família. Uhum. Penso na família. Então eu costumo sempre ter essa base e dizer assim, nós estamos na geração da tecnologia. Se você perguntar para mim assim, você defende cesta básica ou VR? Eu vou te falar cesta. Porque a cesta tem um significado na casa do cara. O Uhum. VR não. A cesta, quando depende da família, etc., que tem um peso fundamental para ele, Uhum. de sobrevivência. O VR não tem. Então, é a mesma situação quando o cara te procura que ele levou uma justa causa. Ou quando a empresa te procura que aconteceu um acidente, morreu. Ah, fulano morreu de acidente. Isso te faz você ser psicólogo, te faz você ser conselheiro, te faz você fazer reflexão de você mesmo. E aí, isso eu costumo dizer que quando eu tô nesses momentos, eu chego em casa, paro e aí sento lá e falo assim, mano, eu vou jogar tudo pro alto, que eu não tenho vida. Que aí a gente chega naquela hora que você estava falando que 60% Ah, você não tem vida, do você seu não tem tempo vida. você é sindicalista, Você não você tem está vida. tá ali envolvido, né? Isso te engole, Uhum. familiar, te engole particular, isso te engole, te engole. Te engole todo domingo, te engole todo sábado, te engole final de ano, porque muitas das vezes tem um lado bom e tem um lado ruim. Uhum. Quando você se torna dirigente sindical, o trabalhador de base ele não quer saber.
se é todo domingo ou não é. Se ele estiver trabalhando no domingo, ele vai te ligar no domingo. Uhum. E aí você vai dizer pro cara, não, hoje eu tô de folga. Não vai dizer, você vai tentar. Ninguém te liga pra te dizer assim pra você, eu ganhei uma caixa de bombom. Eu tô te ligando porque eu levei uma suspensão, uma justa causa. Eu tô te ligando pro problema. Eu me lembro uma vez eu tava na Sub-7, eu e o Luiz. O Luiz era ex-funcionário, não sei se você conheceu o Luiz. Luiz chegou aqui. E chegou um trabalhador esfaqueado. Ele tinha brigado lá na. Se o Luiz ouvir isso aí, não vamos dar nome, o cara tá vivo até hoje, é nosso amigo. Mas ele chegou esfaqueado. Numa briga que eles dois tinham discutido lá na Uhum. fábrica, foram pra não sei pra onde, se encontraram lá na 12 de outubro, na Lapa, e o pau quebrou e um esfaqueou outro. E o único lugar que ele achou pra correr foi pro sindicato. Uhum. Imagine, final de tarde, uma sexta-feira, 5h30 da tarde, chega um cara todo esfaqueado no sindicato, se jogando no chão. Criou um impacto tão grande que pronto, acabou, naquele final de semana, eu e o Luiz ia pra praia, acabou praia, Tava, acabou né? tudo, nós levamos o cara, passou, correram pra socorro, etc. O cara até hoje é nosso amigo, agradece até hoje, mas eu sempre falo que assim, você nunca sabe o que vem amanhã. Então sempre você vai ser surpreendido. Sim. Agora, Então, eu te pergunto, passando o traço nessa conta toda, qual é o resultado disso? Ou melhor, vou fazer a pergunta. Por que que a gente está falando tudo isso? Porque é o seguinte, eu quis mostrar aqui o perfil, fiz essa pergunta específica aqui para o Geralcino, para mostrar, primeiro, a importância do movimento sindical na vida dos trabalhadores, na sim, representação, que é algo que acho que todo mundo devia saber, né? A gente comentava aqui antes da entrevista que tem algumas coisas que deveriam ser matérias obrigatórias na grade de ensino, né? Por exemplo, a educação financeira devia ser sim, uma coisa que sim, todo mundo fala, tem muita gente que é contra, mas talvez fosse algo positivo. A questão do direito, se todo mundo tivesse aula sabendo do básico do direito, as leis seriam mais respeitadas, as sim. pessoas teriam uma noção melhor do que de como se comportar. E eu acho que a questão de organização, inclusive, do trabalhador, né, a questão de organização, mas não só do trabalhador, mas de qualquer segmento, né, também seria importante a gente ter como matéria. E vou voltar aqui agora na linha de raciocínio, que é assim, mostrando não só a importância do movimento sindical, mas da figura humana que faz o movimento sindical. O movimento sindical não é um ser inanimado. O movimento sindical somos todos nós. É quem participa, é o trabalhador que participa, é o sindicalista. Por isso que eu quis mostrar essa face do Geralcino para mostrar quão importante é a figura humana no sindicato. E aí é que vem a pergunta de milhões. Você se arrepende? Aí é muito difícil. É muito difícil falar essa pergunta. Eu vou te falar o porquê. Voltando só um detalhe. As pessoas acham que o sindicato é a direção do sindicato. Uhum, Não é. A direção do sindicato faz de acordo com o que a base quer. Quando um trabalhador ou um grupo de trabalhador está se organizado que a empresa não paga, o sindicato vai lá e fica até o último, ele ganhando ou perdendo. E muitas uhum, das vezes vai contra até aquilo que você pensa. Você fala assim, essa greve não vai dar certo. Mas é o sentimento dos trabalhadores, então você é obrigado a ir com eles até o aham, final. Então, eu sempre falo que assim que o sindicato não é um prédio, não é uma direção, é uma categoria no geral. uhum, Que se essa categoria tiver consciência e organização, ela vai ter resultado. Eu costumo dizer que uma das melhores convenções de trabalhadores é a do ramo químico de São Paulo. uhum, E aí, quando eu falo ramo químico de São Paulo, porque nós temos feito a campanha junto com os companheiros da FECFAL, o Serginho e etc., que é da Força, e isso tem nos ajudado muito. Então, nós chegamos num patamar, vamos dizer assim, que serve de exemplo para os outros estados, mas está muito além uhum, dos outros estados. uhum, Você pega a PLR, que para São Paulo não é nada, mas lá para o Acre é. Então, qual o sonho do movimento sindical cutista? Contrato único de trabalho igual os bancários têm. uhum, O dia que isso acontecer em todas as categorias, aí você vai ver que o trabalhador não é mesmo explorado, mas ele ainda é valorizado. Porque uhum, não interessa se ele está aqui ou no Rio ou no Pará, em qualquer lugar, ele é trabalhador daquela categoria. uhum. Então isso Unifica, né? unifica. E voltando para essa pergunta que você fez, eu responderia com o que eu te falei no início. Para mim, a maior escola de vida foi o sindicato. Então não me arrependeria. Uhum, Porque me ensinou muito a ser. Eu costumo dizer que muitas vezes sou muito desequilibrado, aham. porque, porque eu quero resultado rápido, mas te deu
o que eu sou, eu devo muito ao sindicato, Uhum. ao movimento sindical. Porque quando você pega, por exemplo, você estava falando dessa questão agora de organização, eu tenho uma CIPA Sul, que é uma CIPA com a comissão que virou um sistema único de representação. Uhum. E aí, toda uma vez por mês, nós senta toda a comissão, se tiver que chamar o patrão, chama, se tiver que chamar o encarregado, chama. E nós temos um dilema que quer dizer o seguinte, ó, pós-CIPA não pode ser perseguido. A CIPA vai fazer 20, Uhum. essa comissão vai fazer 20 anos agora. Vem de lá do Branco, tal, vai fazer 20 anos. E quando todos que é eleito, nós temos que fazer um curso. Aí nós vamos lá dar o acordo coletivo que está registrado no Ministério do Trabalho, etc. 6 meses depois, eles estão te perguntando o acordo. Uhum. Você distribui a convenção, uma semana que vem eles te ligam te perguntando. Então, muitas das vezes você é obrigado a saber a fórmula na tua Uhum. mente, porque eles vão te perguntar. Então, se eu tivesse. Eu me arrependo do resultado, Uhum. que eu gostaria que todo mundo evoluísse, que todo mundo entendesse que é explorado. Que mesmo sendo uma exploração paga, não é diferente da exploração de 1.500, só porque eu te pago o salário, Uhum. mas uma exploração paga, mas o dia que a gente entender que a gente somos igual uma mercadoria numa partilheira, a gente vai Uhum. começar a ter uma outra consciência. Não é, eu sempre falo isso, não é você chegar lá e dizer que o patrão é ruim ou que a empresa é ruim, não é isto. Não tem Uhum. nada a ver com o patrão e não tem nada a ver com a empresa. Quem faz a empresa é você e quem faz o patrão é você. Uhum. Agora, se os trabalhadores não fizer a sua organização, o patrão não tem culpa, não. Uhum. Ele vai indo, né? Ele tá ali, ele investiu para ganhar. Uhum. Então, eu sempre falo assim, quem faz a empresa é você. Se você pegar a história da nitroquímica em São Miguel, não sei se você já teve curiosidade sobre isso, o bairro de São Miguel nasce por causa da nitroquímica, e a nitroquímica, até hoje, vamos dizer assim, talvez seja a única indústria de química que vai sobreviver em São Paulo por um grande período. Ainda a nitroquímica tem relação com o desenvolvimento, com a formação, com tudo que tem, desde a ditadura militar, por bom e por ruim. Uhum. Mas ela fez São Miguel virar o bairro que virou. Os empregos, deve ter a 5ª geração de família trabalhando lá. Então, tem alguns locais que aí você vai ver que os trabalhadores, de alguma forma, evoluíram nessa questão. Uhum. Porque quando eu sempre falo que assim, ó, isso é para nossa vida. Se você acordar de manhã todo dia dizendo, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, a tendência é isso não dar certo. Uhum. Então, quando você fica na empresa, as empresas não prestam, a tendência é ela ficar ruim. Agora, se você cata os teus companheiros de trabalho e fala, vamos mudar isso, nós vamos mudar. É a meta que você falou no É começo, isso, né? Tem que ter a meta. Tem que ter uma meta. Na nossa vida nós temos que ter uma meta. Uhum. Eu sempre falo que assim, ó, o que eu quero eu acompanhando uma empresa, negociando na empresa? O que eu quero? Eu não quero que o patrão pegue o dinheiro dele e dê para os trabalhadores. Porque se ele der o dinheiro para os trabalhadores, no outro dia não aparece um trabalhador e não aparece a empresa para sustentar a família. Uhum. Mas dizer que ele tem que valorizar, ele tem. Imagine você chegar no final do ano e você ganhar algo. Imagine você tá aqui e tem uma parte que tá. E aí eu vou pegar uma coisa que você falou. Eu falei da CIPA Sul e vou te falar sobre isso. Toda CIPAT que a gente faz nos últimos 5 anos, a gente tem incluído essa questão da educação financeira. Uhum. Que eu acho que isso tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório para a sociedade moderna. Porque a facilidade que tá na internet, etc., para te endividar, é maior do que tá para te ajudar. Tá uma facilidade muito, muito absurda. Por exemplo, se você entrar no YouTube agora, vai aparecer o jogo do Tigrinho. Sim. Uhum. E aí já vai aparecer que você vai ganhar dos 100 mil, 200 mil e induz o cara a fazer isso. Então você teria que ter uma contra isto. Para educar as famílias a não se endividar. Uhum. Porque as famílias estão endividadas. Exato. Então isso nós precisaria alterar. E aí não é, muitas das vezes, o movimento sindical, ou a igreja, ou etc., faz coisa que não é da nossa alçada. Seria do Estado. Mas assim, a importância do movimento sindical para uma categoria, a importância de um sindicato. Porque o sindicato só é forte quando a categoria é forte. Uhum. Se a categoria não for forte, não adianta nada. Então, cada vez que o trabalhador se organiza e cobra da sua direção, é a mesma coisa que nós fazemos no nosso filho. Não muda uma coisa. Uhum. Você quer que teu filho seja diferente de você. Aquilo que você sofreu na tua vida, você não quer que teu filho sofra. É a mesma coisa da categoria. Uhum. Cada geração que vai entrando naquela categoria vai querendo coisa melhor do que os
passa que passado. Então, depende muito da categoria. Tá certo. A gente, quando começou essa conversa, eu pedi para o Geralcino, quanto tempo você tem? Ele disse, 10, 15 minutos, quanto você precisa? Eu falei, 2 horas. A gente conversou bastante aqui, foi acho que uma conversa bastante agradável. O Geralcino trouxe aqui a história da CNQ, trouxe a importância do ramo químico, a representação, a gente falou sobre a importância do movimento sindical, a gente conheceu um pouco mais aí da figura do Geralcino como sindicalista, como ser humano também, que faz parte do movimento sindical, que luta pelos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença no nosso podcast. Obrigado, Geralcino. Palavra final aqui é tua para você abrir teu coração aí, mandar Não, beijo e abraço para quem você não, quiser. eu acho que primeiro agradecer a vocês, me sinto em casa também, porque, como diz o outro, eu sempre falo isso, que a CUT não é a direção, a CUT são todos nós. Uhum. Então, agradecer a todo o sindicato de base, pedir, sempre falo isso, que assim, pedir para os companheiros de base, para a direção, eu sempre digo isso, quando eu erro, pode dizer que eu errei, Uhum. quando eu acerto, tem que dizer que eu acertei, que é para mim entender que tá certo, mas eu sempre digo isso, que os companheiros do sindicato de base é fundamental para que tenha um resultado na cabeça. Uhum. O Geralcino só é o Geralcino se o sindicato de base também contribuir, se cobrar, se ajudar, se der opinião, se der dizer, olha, Participar, estou com né? essa Tem que proposta, vir exatamente, é junto. isso, é isso. E a luta Muito bem. continua. É isso aí. Geralcino Teixeira, presidente da CNQ, com a gente aqui no podcast Estúdio CUT. Obrigado ao Geralcino e a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.